atividade Vem Voar Língua Portuguesa. A página é da página 10 a 13. Então, nós vamos fazer a leitura novamente, né? Da Encontro com Tarsila. Vocês lembram que aqui conta um pouquinho da biografia, da história de Tarsila, né? Mas o que é uma biografia? A biografia, ela conta uma parte da história, da vida de uma pessoa, tá? Então, aqui, logo nessa primeira, segunda e terceira parte, fala sobre onde ela nasceu, como eram seus pais, qual a preocupação dos seus pais, né? Como ela vivia, como foi a infância dela lá na fazenda, tá? Aqui é um autorretrato de Tarsila do Amaral, né? Então, qual a diferença de um autorretrato para a foto? A foto é quando você tira. Autorretrato é uma pintura, tá bom? Da pessoa. Nessa outra página foi a principal obra dela, né? Um dos seus quadros mais famosos, chamado Abaporu, né? E que significa homem que come carne humana, na língua tupi-guarani, tá bom? Aí aqui também continua falando sobre a vida dela desde criança, que foi gostoso, né? A época da fazenda, as suas lembranças, tá? A partir daqui já começa a parte que ela começou a estudar artes, porque desde criança ela gostava de desenhar. Então ela foi estudar fora, tá? Só que ela sentia muitas saudades do Brasil, muitas saudades da sua terra, do lugar que ela vivia, né? Que ela lembrava muito da fazenda, dos bichos, certo? Aqui também, ela sempre escrevia carta, que ela queria sempre ser pintora da sua terra, né? Porque ela tinha muita saudade, ela relembrava dos tempos de criança, tá? Estou passando assim porque nós já lemos e relemos esse texto, certo? Só para vocês relembrarem. Então, aqui no parágrafo 11 e 12, fala sobre as suas obras, como eram as suas obras, tá? Então, era formas geométricas, linhas curvas e retas, muita cor, né? Ela coloca bastante cores vivas, né? E que mais? Ela pintou com bom humor carnaval, ela fez um dos quadros mais famosos dela, que é o Abaporu. E aqui o último parágrafo, ela morreu em 1973, aos 87 anos, deixando suas obras que muito orgulham os brasileiros, né? As obras dela é bem assim, cheia de curvas, tanto é que as folhas, né, as árvores dela é cheia de curva. Tem uma foto aqui, olha, aqui, ó. Então, ó, as montanhas cheias de curva, né? As árvores, os coqueiros, então são cheios de curvas. Ó, tá vendo? Ó, o abacaxi, o coco, então as montanhas, é tudo em curvas. Essa aqui é uma outra obra muito famosa dela, dos operários, tá? Muita gente faz a releitura dela. Essa aqui também é uma pintura, né? O lago, então vocês veem que aqui é o lago, né?
Então, tá vendo que é bem colorido os desenhos dela. O vendedor de frutas, ó, banana, melão, abacaxi, tá? Então, agora nós vamos começar a ver sobre a atividade, o entendimento, a interpretação do texto, certo? Aqui. Sobre a artista Tarsila do Amaral e as duas obras que você viu na página anterior. Observe com os colegas e a professora. Você já tinha ouvido falar de Tarsila do Amaral? E as obras dela, já tinha visto alguma? Na escola, o ano passado e o retrasado, essas duas obras, né? Esse é o autorretrato, então ela se desenhou, né? Ou alguém, ela se vendo, e essa outra obra. Vocês já conheciam essa obra também, vocês já fizeram, provavelmente no terceiro ano, tá? Quarto ano. Então, vocês nessa já fizeram. Pesquise em livros e na internet alguma fotografia da artista e compare com a autorretrato. Você acha que ficou parecido? Observe a pintura e, após ler o texto, quais adjetivos você daria a Tarsila? Então, essa parte aqui seria mais para a gente conversar, né? Se entrosar. Que sensação lhe causa a obra Abaporu? Então, qual a sensação quando você vê esse aqui, né? Essa obra. O que você acha dela? Tá bom? Aqui. Volte ao texto e responda as questões sobre a vida de Tarsila do Amaral. Então, aqui nós vamos descobrir e ver aonde está no texto, que é a interpretação que nós vamos ter sobre aquele texto. Em que ano e onde ela nasceu? Então, vamos voltar ao texto, olha lá. Logo no primeiro parágrafo, está lá, ó, Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, interior de São Paulo, em 1886. Então, olha lá. Em que ano e onde ela nasceu? Nasceu, porque aqui está pedindo primeiro ano. Nasceu em 1886. E onde ela nasceu? Na cidade de Capivari, interior de São Paulo, certo? Ela teve uma infância feliz? Sim. Comprove sua resposta com uma passagem do texto. Então, olha lá. Se não me engano, é no segundo parágrafo. Não é no segundo parágrafo. Segundo parágrafo fala dos seus pais, tá? Que ficavam preocupados. Então, é no terceiro, Foi na fazenda que nasceu que Tarsila passou sua infância. Menina levada, durante o dia corria atrás de galinha, saltava sobre grandes pedras, subia em árvores e brincava com bonecas do mato que ela mesma fazia. Então, aqui vocês já percebem que ela tinha uma infância feliz, certo? Ela gostava muito da fazenda, tanto é que ela nunca esqueceu a sua vida lá. Então, olha lá, sim, ela teve uma infância feliz, no terceiro parágrafo. Aí, comprove sua resposta. Menina levada durante o dia, corria atrás das galinhas, saltava sobre grandes pedras, subia em árvores e brincava com bonecas do mato que ela mesma fazia. Certo? Então, essa parte está falando que ela tinha uma infância feliz, tá bom? Qual era uma das preocupações
dos pais de Tarsila do Amaral? Aí é no segundo parágrafo que eu tinha falado, né? Que os pais, eles tinham uma preocupação. Você concorda com essa preocupação? Por quê? Então vamos lá, segundo parágrafo, ó. Seus pais eram fazendeiros e a lavoura de café lhe proporcionava uma vida bastante confortável. Eram pessoas cultas e preocupavam em oferecer uma educação refinada aos seus filhos, tá? Então, ó, eles tinham a preocupação na educação dos filhos. Então, eles se preocupavam com a educação dos filhos. Você concorda com essa preocupação? Eu acho que sim, né? Eu, como mãe, eu me preocupo muito com a educação da minha filha, né? Então, ó, aqui estava no segundo parágrafo, eu coloquei para vocês saberem aonde está, né? Ó, eu me preocupo. Por quê? Então, aí vocês é que vão falar, cada um tem a sua resposta pessoal. Por que vocês se preocupam com a educação, né? Você concorda com isso? Eu concordo, porque a gente sempre pensa no futuro do filho, o que vai ser, como ele vai seguir a sua vida, né? Então, isso é muito importante para os pais, principalmente, né, para que o filho seja alguma coisa, que o filho faça algum estudo, que ele se forme, certo? Tá bom? Então, aqui vocês vão colocar por que vocês concordam com essa preocupação ou não concordam, tá bom? Mas tem que explicar, tá? O que Tarsila do Amaral gostava de fazer desde criança? Essa é fácil, ela gostava muito de desenhar, tá? E está no quarto parágrafo. Vamos ver? Olha lá. E você, o que gosta de fazer? Aí você pode até escrever aqui o que você gosta de fazer. Você acha possível trabalhar futuramente com o que você gosta de fazer? Tem, né? Por exemplo, eu desde criança gostava de brincar de professora. E aí aconteceu que eu estou trabalhando de professora. Tem gente que gosta muito de desenhar, pode virar uma arquiteta, um engenheiro, uma pintora, uma artista, né? Tem pessoas que gostam de brincar de bombeiro, de polícia e chega quando for adulto, vai ser bombeiro, polícia e assim por diante, né? Mas vamos lá, aonde está? No quarto parágrafo, olha aqui, ó. Desde criança, gostava muito de desenhar, certo? Agora aqui, releia este trecho do texto e responda a questão. Nas cartas que escrevia para a sua família, dizia que quanto mais longe do Brasil, mais brasileira se sentia. Queria ser a pintora de sua terra, a caipirinha da fazenda São Bernardo, em Capivari. Por que provavelmente Tarsila se sentia mais brasileira quando estava longe de casa? Ela sentia muita saudade, né? Ela sentia saudades da vida lá na fazenda, tá? Então, olha lá, ó. Porque provavelmente ela sentia saudade do lugar onde vivia, né? Então, se aproximava mais dele através do quê? Da pintura, certo? Ó. Ela queria ser a pintora da sua terra. Então, através da pintura, ela se aproximava mais daquela época que ela vivia, que ela gostava quando ela era criança, tá bom? O que dizer então a expressão caipirinha da fazenda São Bernardo? Quando a gente fala em caipira, caipira é uma forma, tá?
das pessoas de chamar quem nasceu ou vive numa região rural. Ah, você é caipira, né? Música caipira, música de raiz. Então, são lugares aonde a pessoa nasceu, né? Ou uma região rural, quando a pessoa mora em sítio, fazenda, é caipira, tá bom? É uma forma de chamar a pessoa, tá? Por que Tarsila do Amaral queria ser pintora da sua terra? Então vamos ver, ó. Porque ela queria o quê? Retratar os elementos da sua terra, do interior, da cultura brasileira. Tanto é que uma de dos seus desenhos, ela pintou o quê? Galinha com os pintinhos, né? Então ela fazia muito desenho retratando a vida no interior, certo? Tá bom? Volte ao texto e pinte as partes da história de Tarsila do Amaral de acordo com a legenda seguinte. Então, de verde, nascimento de Tarsila, está no primeiro parágrafo. Vamos lá. Então, aqui, nascimento de Tarsila. Ó, pinte. Eu vou passar um traço só aqui embaixo, porque se pintar fica muito e aí não dá pra gente ver, tá? Então, olha aqui, ó, de verde. Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, interior de São Paulo. Aqui, infância de Tarsila. Então, é para pintar de laranja. Do segundo ao sétimo parágrafo está falando sobre a Tarsila, ó. A infância de Tarsila. Eram pessoas... Aqui, ó. Foi na fazenda em que nasceu Tarsila, passou sua infância. Aqui, Tarsila e seus irmãos aprenderam a ler com uma professora que lhe dava aula particular. Então, aqui tudo está falando da época que ela era criança, tá? Subia em árvore, brincava de boneca, que ela mesma fazia. Aqui, desde criança, gostava de desenhar, sempre acompanhada de seus gatos, olha lá. Ó. Dos desenhos que fazia quando pequeno, que mais gostou foi a galinha e seus pintinhos. Ó, foi tão bom o tempo vivido que Tarsila nunca o esqueceu. Suas lembranças parecem muitas obras, os bichos reais e imaginários que povoaram a sua infância. Por que real e imaginário? Porque quando a gente é criança, a gente tem nossos bichinhos, nossos amigos imaginários, tá bom? Período de viagem e estudo de Tarsila. De amarelo. Vamos pegar o amarelo. E está falando no oitavo e no nono. Oitavo, ó, fez diversas viagens à Europa, em Paris, na França, estudou e conheceu artistas famosos, de alguns ficou amiga, tá? Um deles, a influência foi muito importante na obra. Que mais? Dizia que quanto mais longe do Brasil, nas cartas, ó, dizia quanto mais longe do Brasil, mais brasileira se sentia, tá? Agora aqui, características da obra de Tarsila, de azul, características das obras, como eram as obras dela, ó, com forma quase geométricas, linhas curvas, retratou a alegria e o bom humor do carnaval carioca. Uma noite pintou um de seus quadros mais famosos, a estranha figura saída da sua imaginação. Um homem gigante com cabeça bem pequena. Essa obra recebeu o nome de Abaporu,
que em tupi significa homem que come carne humana. E aí, por último, morte da Tarsila. Então, o finzinho é quando ela morreu e é de vermelho. Aos 87 anos, morreu, deixando obras muito orgulham os brasileiros, certo? Agora aqui, como se classificam textos que contam parte da trajetória da vida? Autobiografia. A autobiografia nós já falamos no 4º ano. É quando a pessoa conta a sua história, tá? Biografia é quando outra pessoa vai contar a história dela, tá bom? Então, autobiografia é quando alguém conta de si, ó. Biografia é a história de vida. Autobiografia é quando ela conta a sua biografia, tá bom? Então, biografia, se vocês olharem também aqui na página 15, vai falar o que é a biografia, sim? E a biografia, ela é escrita sempre na 3ª pessoa e os tempos aparecem sempre no passado, tá? Então, olha lá. Você acha que a trajetória da vida de uma pessoa pode ser inteiramente contada em livro, filme ou peça teatral? Eu acho que não, tá? Por quê? Porque a biografia, ela vai contar uma parte da trajetória da vida de uma pessoa, tá? Então, ela vai escrever, ela vai contar os momentos mais interessantes para ela e também para o leitor. Ela não vai contar uma coisa sem graça da vida dela, que aí quem estiver lendo vai falar, nossa, que livro chato, ai, não gostei dessa parte, tá? Então, você só vai pegar a biografia, as partes que ela acrescenta, né? Ela tem mais interesse, coisas legais da pessoa, tá? São coisas que aconteceram na vida dela muito importante e interessante, tá bom? E aí ela vai contar essa parte interessante igual a Tarsila. Ela adorava quando ela vivia, quando era pequena lá na fazenda, né? Então isso marcou demais na vida dela, tá? Então por isso que ela contou essas partes, esses momentos considerados interessantes para ela. E para os leitores também, porque vai relembrar ou vai imaginar como era a vida antigamente, como era, né, o passado, como era gostoso brincar assim, certo? Tá bom? Então essa aqui foi um pouco sobre a interpretação do texto da A Vida é uma Arte de Tarsila do Amaral, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau!